Vamos girar o assunto, então, aqui no Morning Show. Vou repetir aqui a pergunta que eu fiz na abertura. O goleiro Bruno, condenado pela morte de Elisa Samúdio, pode retomar normalmente a carreira no futebol? E por que eu tô levantando essa discussão? Pelo seguinte, o Fluminense de Feira, clube na Bahia, Feira de Santana, já teria chegado a um acordo para contratar o jogador. O que você sabe sobre isso, Vini? Aliás, aproveitando para lembrar do livro do grande Leslie Leitão, do Paulo Carvalho e da Paula Sarapu. Aliás, um dos livros que tem um dos nomes mais incríveis dos últimos tempos, Indefensável. É o nome do livro sobre o criminoso Bruno, ex-goleiro do Flamengo. Exatamente. E para responder um pouco dessa sua pergunta, né? Se o goleiro Bruno pode voltar aí normalmente à carreira de futebol, ele já tentou 2 vezes. Em 2017, quando ele recebeu uma liberdade, você vai se lembrar, foi uma decisão até do Marco Aurélio Melo, né? Do STF, porque o caso do Bruno ainda não estava em trânsito julgado, acabou soltando ele e naquela época, naquela ocasião, ele fez um contrato com o Boa Esporte de Minas Gerais, time de Varginha, que era o presídio, onde fica o presídio também, onde ele estava, e ele jogou 5 jogos pelo Boa Esporte, que disputava até a Série B na época, mas o Boa Esporte acabou perdendo patrocínios, ficou com a imagem muito arranhada, virou um time impopular, então não foi legal para a imagem do clube. Depois ele teve que rescindir o contrato, porque aí teve sim o seu julgamento, voltou para a prisão e no ano passado ele foi para o regime semiaberto. Durante esse regime semiaberto, em outubro, ele chegou também a assinar com outro time, com o Poços de Caldas, né, onde ele jogou apenas um jogo, atuou por 45 minutos, só que aí tinha um empecilho, porque ele não conseguia treinar com o time, porque Varginha e Poços de Caldas tem uma distância ali onde ele não conseguia fazer esse deslocamento, e aí ficou meio que inviável ele assinar com o Poços de Caldas. Agora, Silvio, ele tenta essa nova negociação com esse time da Bahia, né? O Bahia de Feira de Santana, e aí o presidente do time, que é o deputado estadual Pastor Tom, do PSL, afirmou que tem umas negociações aí avançadas, né, que já tá tudo certo com o jogador, só falta combinar com a justiça, né? Porque o que acontece? É mais longe ainda, né? Varginha de Feira de Santana. Então ele precisaria de uma autorização para trocar aí de presídio e aí sim poder assinar com o clube da Bahia. E aí o que chamou a atenção, Silvio, porque vira e mexe quando tem essa questão do Bruno voltar à carreira de futebol, causa muita polêmica. Nesses 2 times que eu te falei, ele acabou jogando, ele chegou a ser ovacionado pela torcida, né? Teve gente que foi lá no campo tirar selfie com ele. É inacreditável. Mulheres tirando fotos com o cara. Pra você ter uma ideia, teve um cara que foi com uma máscara de cachorro. Uma máscara de cachorro tirar foto com o Bruno, né? Porque a gente sabe da história toda ali da morte da Elisa Samúdio, como é que ocorreu. E aí, o caso acabou ganhando muita repercussão e a apresentadora do Bahia Meio Dia, que é uma afiliada da Rede Globo, a Jéssica Senra, inclusive ela foi a representante da Bahia naquele revezamento que teve no Jornal Nacional, fez um comentário que repercutiu bastante nas redes sociais, que pode ajudar um pouquinho aqui na nossa discussão sobre a moralidade, não a legalidade do Bruno voltar a jogar futebol. Vamos ouvir. Uma pessoa que cometeu um erro, que já por ele em termos judiciais, precisa poder refazer sua vida. E legalmente não há nenhum impedimento para que ela exerça qualquer profissão para a qual esteja habilitada. Mas no caso do feminicida Bruno e a profissão de atleta, eu quero questionar você que está aí do outro lado. Isso é moral? Desejamos e precisamos que pessoas que cometem crimes tenham a possibilidade de refazer suas vidas. Mas diante de um crime tão bárbaro, tão cruel, poderíamos tolerar que o feminicida Bruno voltasse à posição de ídolo? Que mensagem mandaríamos à sociedade? Atletas são referências para crianças, para adultos, são ídolos. Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem, é um desrespeito. É um desrespeito a todas nós mulheres. É um desrespeito a todas as crianças e adultos que cresceram sem mãe por causa de homens desprezíveis que tiraram a vida de mulheres. É um desrespeito a toda a sociedade, um país em que 12 mulheres são mortas todos os dias. E mais, colabora com a ideia de que matar mulheres é permitido. Desde que você cumpra a sua pena, ou parte da pena, como é o caso de Bruno, depois pode viver sua vida normalmente. Não, gente, não pode.
Para os sociólogos que estudam a sociedade, o medo da punição é só uma das formas de prevenir crimes na nossa sociedade e não é a mais eficaz. A reprovação, o medo da exclusão da sociedade, a culpa, a vergonha e a autocrítica são mais poderosos que o medo da pena. Assim, quando a gente condena judicialmente, mas tolera socialmente a convivência, o recado dado é que aquela atitude não é tão grave. Portanto, na minha visão, o feminicida Bruno pode e deve voltar a trabalhar, refazer sua vida, mas não uma posição de ídolo. Não alçado socialmente a uma posição de admiração. Um time de futebol que contrata um feminicida como o Bruno é tão desprezível quanto os crimes que ele cometeu. Tá, então, Silvio, o comentário da Jéssica Senra, que é a Jéssica Senra, que é a apresentadora do Bahia Meio-Dia, foi a brilhante. representante da Bahia nesse revezamento que teve agora em homenagem no Jornal Nacional. Eu endosso completamente a minha opinião também no que ela falou, e só queria reforçar o seguinte: o Bruno, ele foi condenado em 2010 a mais de 20 anos de prisão. Se a gente tivesse uma justiça um pouquinho mais rígida e ele pudesse cumprir toda a pena dele integralmente, ele já não poderia voltar mais a jogar bola, né? Porque não teria idade. Agora, ele está com 35 anos ainda, goleiro ainda mais, né, Silvio? Pode jogar até uns 40, 42, então permite que esse tipo de coisa aconteça. No que ela diz aí no fechamento do comentário dela, essa história do clube que vai fazer essa contratação, também, né? claro. Que vai gerar essa oportunidade. Vai dar essa chance, né? Para mim, o que mais chamou a atenção na fala dela, brilhante, repito, é o ponto crucial, que ela diz o seguinte: olha, eu não vou nem entrar tanto na questão da ressocialização ou não, se o preço, se o criminoso pode... Na questão legal, né? Poder ele pode. Na questão legal, poder ele pode, e tá na letra da lei. A questão é, o esporte, ele impulsiona, ele incentiva a massa, especialmente crianças. Move torcida, paixão, futebol, idolatria. Futebol mexe com a cabeça, mexe com o coração das nossas crianças. E aí como é que você vai explicar para um garoto, para uma garota que tá na arquibancada, olha, aquele ídolo do seu time, aquele goleiro que acabou de pegar um pênalti decisivo, etc e tal, aquele cara matou a namorada, matou uma mulher, o corpo jamais foi encontrado e por trás disso ainda tem suspeitas e investigações que conduziram a uma história macabra de que o corpo teria sido jogado a cachorros. Ou seja, esse cara não pode ser ídolo de jeito nenhum, esse cara não pode ser ídolo do futebol, Adriles. Exato, é interessante, aponta vários graus de reflexão o que ela falou, principalmente a fala brilhante da Jéssica Senra. É esse o limite do que se chama liberalismo, né? Por isso que o liberalismo se casa, às vezes, tão bem com conservadorismo. Conservadorismo, exatamente no sentido de conservar uma moral e uma ética e uma cultura que alimentam a nossa humanidade. Quando você deixa tudo na mão do mercado, e o mercado sabe que o Bruno, eventualmente, é um bom goleiro, eventualmente esse mercado despreza qualquer tipo de conceito ou princípio moral. E aí ele subverte a moral de alguma pessoa, de alguma criança, de alguma pessoa ingênua que vê naquele homem, naquele ídolo atlético, que sabe jogar bem bola, deixa de ver um assassino, um monstruoso, ou pior, como o Vini falou, a pessoa ironiza exatamente uma coisa que jamais poderia ser zombada ou ironizada, que é o caráter monstruoso de uma pessoa que esquartejou a própria mãe do seu filho. Pais levando os filhos para ver exatamente, ser monstruoso. É o conceito exatamente da liberdade que se transforma em libertinagem. O Silvio perguntou aqui, ele pode ter uma vida normal? Não. Não por um princípio muito simples. Ele cometeu uma anormalidade, mas uma anormalidade monstruosa. Isso significa que ele deve ficar o resto da vida preso? Não sei. Mas pelo menos deveria cumprir os 20 anos de cadeia a que ele foi submetido e não ter essa leniência, esse espírito da lei tão deturpado, tão tosco, de priorizar a ressocialização, a questão da punição. E a punição não é questão só de vingança. A punição é uma prestação de contas à mãe dessa mulher que foi morta, ao filho dessa mulher que foi morta pelo próprio pai. A questão da punição, ela é exatamente didática a uma sociedade. Quando você vê um monstro, um assassino da própria mulher que pariu o próprio filho, assim, em liberdade, depois de 1/6 da pena apenas cumprido,
as ruas, a liberdade sendo clamado por pessoas que não entendem o princípio ético mais mínimo, mais moral, e essas pessoas, além das pessoas que zombaram na arquibancada, eu chamo as pessoas irresponsáveis desses clubes que contrataram o Bruno, aí é que tá, a liberdade se presta à responsabilidade. Quando você não tem responsabilidade com a sua liberdade, você se torna uma pessoa amoral. O mercado não é mãe de todas as coisas, e o mercado não pode parir um goleiro monstruoso, Bruno, sendo idolatrado no meio do esporte. O Adelis, só para deixar claro, eu não disse que ele deveria ser solto, etc e tal. Eu, inclusive, sou favorável ao endurecimento de pena, como foi aprovado recentemente no pacote anticrime no Congresso Nacional. Porque 22 anos também já é pouco, né? Exato. Agora, um assassinato seria bom que ele desse pra mim não precisaria de sair Deus. nunca mais de trás da jaula. A questão que eu tô querendo dizer era separar, eu tava querendo separar a questão do esporte. Claro. Porque o ídolo, né, a figura do ídolo no esporte jamais poderia ser associada a um monstro, para usar a expressão que você usou agora há pouco. E eu lembro também, vocês se lembram que nesse caso o Bruno ele tinha um braço direito, é o Macarrão. Vocês se lembram do Macarrão, que tinha uma tatuagem, inclusive nas costas? O Vini vai me ajudar a lembrar os dizeres, não é? Que era Bruno, amizade. Daqui a pouco a gente recupera. A amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. É uma junção, uma né? tatuagem, uma questão, tatuagem quando você autoexplicativa. Mas o Macarrão, ele também fez um acordo e saiu incondicional. Ele foi condenado a 15 anos por homicídio triplamente qualificado, que envolve motivo torpe, ocultação de cadáver, sem chance de defesa e por aí vai. E o Macarrão também tá solto. Também conseguiu uma condicional. O que você quando eu contesto assim, o E o espírito corpo da lei... dela nunca foi encontrado. É, o mais horroroso. Quando você fala do espírito da lei, eu contesto, e não a sua fala, mas em relação ao espírito da lei, de uma leniência com o crime em relação ao Estado, é esse Estado que é leniente com o crime, que preza muito mais a ressocialização que a punição, que eu já expliquei aqui, que também é didático para a sociedade, se casa no Brasil. A irresponsabilidade de um mercado personificado por clubes de futebol que contratam monstros, que simplesmente para ganhar dinheiro e não percebem a responsabilidade social que o jogador de futebol é, e, sobretudo, a leniência do Estado e a responsabilidade do mercado, a condição financeira e de fama de uma pessoa que é eventualmente condenada por um crime bárbaro, mas tem condições e poder de não só sair dessa condenação, mas transformar essa condenação no motivo de escárnio. Isso transforma exatamente uma sociedade subvertida. Agora, você tem falado em mercado, Adriles, eu posso falar uma coisa para você também. A resposta das arquibancadas está chegando cada vez com mais força e influenciando os clubes. O goleiro Jean, agora do São Paulo, que recentemente agrediu a mulher dele lá nos Estados Unidos, está sendo rejeitado por vários torcedores, porque ele teve o contrato dele rescindido com São Paulo. Corretamente. E onde ele é especulado, os torcedores têm feito campanha contra. E tá certo, né, Paulinha? As mulheres estão cada vez mais presentes também nos estádios. Pois é. No Do futebol. mesmo jeito que alguém pode considerar o Bruno um bom goleiro, aí o Adriles estava falando nessa história do mercado, né, do livre mercado, e aí se contrata, também tem essa retaliação, que a gente pode considerar meio politicamente correta do próprio torcedor em falar, bom, eu não quero esse cara no meu time. Eu não vou ao estádio torcer por esse time. Consciência nas arquibancadas, por exemplo, acabar com aqueles gritos ridículos, homofóbicos, quando o goleiro vai cobrar um tiro de meta, por exemplo, não é isso? O mercado também é moral, deve ser moral.